Olá, pessoal, tudo bem? Está começando mais um episódio do ActionCast, o podcast que vai alavancar as suas vendas. Eu sou Amanda Vieira e hoje nós vamos falar sobre os desafios de produzir um podcast. Vamos compartilhar com vocês o por trás das câmeras. E para falar comigo sobre esse assunto está aqui o CEO da Action Day, Alagraminho. Seja bem-vindo. Olá, pessoal, tudo bem? Olá. E estamos recebendo nossas parceiras e clientes do Pod Saúde Podcast. Está aqui conosco Gibice Marchioro, cirurgia vascular. Oi, pessoal. E também estamos recebendo Gisele Sucolotti, cirurgia Olá, dentista. pessoal. Um prazer receber vocês aqui. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada pelo convite. Tava na hora da gente vir aqui bater um papo também sobre como a gente começou. Eu já tô dando spoiler, né? Mas como a gente começou, os percalços que a gente teve no caminho e talvez aí conversar um pouquinho mais sobre algumas dicas que a gente pode estar dando para quem quer começar, né? Com certeza. Então agora eu gostaria de saber o que vocês esperam deste episódio, começando por ti, Alan. A minha expectativa é conseguir trocar muitas informações com um tema extremamente novo, né? Podcast, mesmo que ele já está consolidado no Brasil, existem muitas dúvidas, né? Como montar um podcast, de onde que surgem essas ideias de um podcast, quais são os pontos primordiais para um podcast dar certo e aproveitar toda a experiência de vocês, né? Esse grande desafio que vocês criaram para desenvolver o Pod Saúde e a gente conseguir com isso, trazer clareza para as pessoas que pensam em um dia ter um podcast, né? Com certeza. E vocês, meninos, o que esperam deste episódio? Olha, a gente quer aprender com vocês, né? Porque para nós foi um caminho novo, nenhuma de nós trabalha com marketing, então a gente quer aprender, aproveitar a expertise de vocês, dicas, porque a gente sempre tem a aprender, né? A gente estuda sobre podcast, começou de uma maneira bem inovador, assim, para nós era tudo novo e a gente está aqui para aprender, trocar essa ideia com vocês. Perfeito. Então, para a gente começar a nossa conversa aqui, eu gostaria que vocês compartilhassem um pouco sobre o Pod Saúde Podcast, como surgiu, as motivações por trás deste podcast. Então, o podcast começou de uma forma muito informal, né? Então, de uma conversa entre amigas, numa beira de piscina, começou a se conversar o porquê não juntar algumas dessas informações que já se prestava na rede social de cada uma delas, falando sobre saúde, sobre informação de qualidade, e por que não transformar isso num produto, digamos assim, que pudesse levar informação de qualidade para as pessoas. E aí, a partir daí, as gurias começaram a pensar em quem poderia agregar nesse time, e aí elas pensaram longe, né? Não podia ser algo fácil, não podia ser 2, não podia ser 3, foram logo 5 de cara. E isso já trouxe para nós um desafio, que é o que a gente vai contar mais para frente, né? Quando a gente for falar um pouco mais de infraestrutura. E a partir daí, as ideias começaram a surgir, começamos a conversar, e o principal do Pod Saúde, a nossa principal ideia é trazer informação na área de saúde de qualidade. Porque hoje a gente consegue ver nas redes sociais, todo mundo é doutor em algo, né? O Dr. Google é muito famoso. Então, a gente quer justamente trazer isso, para que as pessoas tenham uma saúde de qualidade, para que a gente fale sobre prevenção, sobre promoção à saúde, e não só correr atrás do prejuízo depois, né? E, na verdade, a gente nem sabia que seria um podcast. A gente queria conversar e dividir informações que a gente dividia entre nós com mais pessoas. A gente não sabia se ia ser uma live, se ia ser um bate-papo, alguma coisa assim. E aí foi crescendo, foi agregando as meninas, as outras que a gente acabou convidando, e foi tomando forma, foi aumentando até, extravasou além das nossas expectativas, né? Porque a gente queria, assim, algum bate-papo, fazer alguma conversa entre 2 ou 3 para falar sobre alimentação, atividade física, coisas que as pessoas se interessam e que muitas vezes não estão motivadas. Nós queríamos ser uma fonte de motivação e de informação junto, né? Daí a gente tem um tema tão importante que é a saúde, né? E a gente ter uma informação com confiança, acho que isso é muito importante. Vocês, como são profissionais da área, eu acredito também que é um desafio, né? Porque mesmo como profissionais da saúde, vocês têm as suas áreas de atuação. E dentro do podcast vocês falam sobre diversos temas, né? Eu acredito que bem-estar, a gente está falando de espiritualidade, né? Que também é um desafio para vocês, assim,
além de toda a questão do conteúdo, vocês terem que estar estudando novos conteúdos para trazer para as pessoas. Às vezes quem está lá por trás das câmeras ou quem está assistindo o podcast não imagina o quanto vocês estão ali se desenvolvendo também para trazer um conteúdo de qualidade, algo que vocês têm fontes garantidas. Eu acho que esse é um grande desafio também no dia a dia dos podcasts de vocês, né? O que acontece? Quem assiste acha que a gente chega aqui, senta e começa a falar e tá tudo certo. Mas são horas e horas de estudo e de preparação. Pessoalmente, para mim é muito difícil sentar aqui e conversar direto com uma câmera. O que ficou mais fácil quando a gente transformou isso num bate-papo. Então eu tô conversando aqui com a Amanda, tô conversando com a Alan, com a Gisele, eu não tô simplesmente olhando para a câmera e trazendo algo. E isso requer muito estudo, requer preparo, a gente tem que controlar nossa ansiedade, nós temos que controlar nossos vícios de linguagem que nós temos diariamente. E além disso, abrir a mente. Então, eu sou cirurgiã vascular, então para mim é muito fácil sentar aqui e começar a falar de trombose. Eu vou ficar 2 horas falando de trombose com vocês. Mas quando vocês me trazem um tema, vamos conversar sobre podcast? Não é bem assim. Nós temos que estudar, nós temos que correr atrás, e eu acho que aí que tá o grande cerne da questão, é o preparo pro antes de sentar aqui e começar a falar. Porque é muito fácil colocar a cara à tapa, mas se tu não tiver o conteúdo, isso se desfaz rapidinho, né? Desde a escolha do tema, né? A gente escolhe um tema que tenha relevância, que tenha interesse das pessoas, que atinja um maior número de pessoas e que seja interessante, porque não adianta a gente vir falar, por exemplo, a Gipsy falou de trombose, ou eu vim falar somente de saúde bucal. Para nós fica fácil temas técnicos, mas as pessoas não querem muito temas técnicos, elas querem o conhecimento, mas também de uma forma mais leve. Então, desde a escolha do tema, acaba sendo um desafio para a gente tem que estudar, a gente tem que saber o que vai falar, porque a gente não tira coisas da nossa cabeça, a gente fala embasado no que a gente estuda, no que a gente lê, para levar realmente informação de qualidade e acrescentar, né, se é alguma coisa que cause um impacto positivo para as pessoas. E esse preparo, esses estudos de vocês acaba sendo um diferencial, né? Porque hoje a gente encontra na internet vários especialistas e vocês são especialistas no assunto e ainda se preparam para trazer esse conteúdo para o público. A questão da gente trazer não só a familiaridade, mas trazer a autoridade para dentro das redes sociais é algo muito importante. E isso a gente só vai conseguindo com o tempo. A gente só vai conseguindo colocando o nosso rostinho lá e falando, e falando, e falando. E aí, assim, a gente consegue fomentar, né? A gente consegue transformar essa informação tão vazia que a gente encontra numa informação que tenha um conteúdo, que tenha começo, meio e fim, e que a gente consiga, de fato, trazer esse impacto positivo, que é o que a gente está buscando. De uma maneira acessível para as pessoas também, né? Porque, como nós aqui, nós somos técnicos, né? Nós somos técnicos em marketing. Então, o técnico, ele gosta de usar muitos termos técnicos, né? E vocês, além de estudar esse conteúdo, de vocês fazer todo esse trabalho, vocês têm que trazer para uma linguagem de um entendimento muito mais fácil. Eu acho que esse também é um grande desafio de vocês adaptarem uma linguagem técnica de um tema que é extremamente delicado, né? Saúde é delicado. E vocês conseguirem fazer essa personalização para trazer para a audiência. Isso também é um desafio muito grande, né? A gente começou a sentir isso nos primeiros episódios. Porque a gente começou, fez e largou tudo assim, meio no improviso. E aí as pessoas começavam a nos falar, sabe? Muitas pessoas que a gente encontrava. Nossa, que ideia legal a de vocês. Como vocês falam bem, vocês estão né, conversando, vocês passam, aprendi. E a gente mesmo aprendeu, né? Coisas que a gente agora se policia, tipo, sobre alcoolismo, sobre o sono, sobre alimentação, a gente sempre acaba aprendendo. E a gente teve esse feedback e isso foi nos motivando a seguir em frente, a procurar uma agência como a Action, né, que é uma agência de qualidade, que nos deu um suporte muito bom e que realmente mudou a cara do nosso podcast. Então, foi muito importante isso para nós. No decorrer desse nosso trajeto, que trouxeram, assim, essa sensação, era que a gente estava gravando e falando sobre um assunto super técnico. No início, a gente falava coisas mais técnicas, assim, assuntos mais fechados. E quem estava nos auxiliando por trás das câmeras olhava assim,
nossa, eu nem imaginava que era assim. Ou se não, mas vocês podiam falar um pouquinho mais sobre isso, explicar um pouquinho melhor. E aí a gente foi aprendendo nos trancos e barrancos, nós fomos tendo esse traquejo um pouquinho maior de ter simplesmente essa clareza na hora de falar, de explicar um termo. Eu lembro quando a gente começou a falar sobre marketing, CTA... Cara, o que é CTA, pelo amor de Deus, né? Então a gente consegue esse lado. Nós somos técnicos da saúde, vocês são técnicos de marketing, para nos explicar que CTA é call to action. Então vamos lá, vamos deixar simples e claro para que todo mundo tenha acesso a essa informação e possa colocá-la em prática. E algo que a gente sempre traz aqui é um pouco de conceito, porque às vezes o empreendedor acaba esquecendo lá do básico. Então, Alan, eu gostaria que você trouxesse um pouquinho sobre o conceito de podcast. Então, o podcast, ele hoje está muito popular no Brasil, né? E a gente sempre traz, quando a gente fala de termos mais técnicos, eu trago conceitos, assim, olha, o que é posicionamento, o que é inbound marketing, outbound marketing. Então, a gente sempre busca um conceito. Mas hoje o podcast ele está tão popular no Brasil que a gente não precisa se apegar a um conceito, explicar o que é realmente assim, né? As pessoas hoje elas consomem muito podcast e para iniciar eu trouxe algumas curiosidades, tá, Amanda? Perfeito. Então, algumas curiosidades sobre podcasts no Brasil. Existe uma associação brasileira de podcast. Poucas pessoas sabem, mas sim, existe de tantos podcasts que a gente tem no Brasil, profissionais, gerando conteúdo com relevância, já existe uma associação brasileira. É ABPod. Então, se você pensa em ter um podcast, em estudar um pouquinho mais sobre podcast, lá tem conteúdos ricos, assim, com informações muito relevantes que podem ajudar, né, na construção de um projeto de um podcast. Outra curiosidade, que no Brasil os podcasts não são apenas uma forma de entretenimento, mas sim, eles influenciam diretamente na sociedade, no comportamento da sociedade, principalmente nos aspectos políticos, religiosos, música, então temas extremamente relevantes, aqueles grandes temas que a gente fala, futebol, né? Então, o podcast, ele vai além de um simples conteúdo, ele já é um formador de opinião. Finalizando, então, com um tema, na verdade, o último tópico que eu trouxe aqui, o Kiso, Rafael Kiso, que é um pesquisador na área de marketing aqui do Brasil, ele trouxe uma pesquisa, que é a nível americano, que hoje os podcasters, já existe um termo aí para os podcasters, né? Eles são mais influentes que os influenciadores digitais. Quando isso? Numa tomada de decisão para aquisição de algum produto ou serviço. As pessoas levam mais em consideração um podcaster que um influenciador na escolha por uma marca, por um serviço, por algum determinado produto. Então, isso é uma curiosidade, mostrando o que a Gibbs estava falando sobre a autoridade nas redes sociais. Então, por ser uma estrutura de informação, uma estrutura muito bem organizada, os podcasts também trazem muita credibilidade. Então, acho que são pontos importantes, são curiosidades, mas pontos importantes para a gente trazer para as pessoas que estão pensando em participar de um podcast, criar um podcast, entender a relevância de um podcast dentro da sociedade. E hoje, cada vez mais, as marcas, aproveitando esse tópico que você trouxe, elas procuram os podcasts para mostrar na prática. A gente encontra hoje podcasts que no dia a dia, ali nas suas gravações, estão mostrando os produtos, os serviços. Então, também é uma forma dessas marcas chegarem ao público que eles estão buscando, né? Todo podcast, ele tem um tema, né? Normalmente ele vai buscando, ele vai nichando, mesmo ele tentando ser um pouquinho mais aberto, entrevistas, ele vai tendo um nicho. Então a gente vai pensar lá no Pod Saúde. Ele é um podcast para pessoas que buscam um bem-estar, uma qualidade maior de saúde, informações. Isso também vai segmentando. A gente vê que o podcast, ele tem uma penetração maior no público feminino, no Pod Saúde, mas também a gente tem um público bem legal masculino. Então, essa segmentação, ela faz todo sentido para as marcas, porque já tem um público que é extremamente segmentado e que é o público-alvo também daquela marca. Então, isso faz muito sentido para as empresas investirem num podcast, porque eles vão ter um público muito bem qualificado, vamos dizer assim, né? E eu acho também que com o investimento, eles vão ter, no caso, 4 influenciadores, né, que tem o conteúdo. Eu acho que o que gera credibilidade, o que faz o podcast ter essa aceitação, é justamente o conteúdo. Porque tu não tá só falando, por exemplo, assim, da Action, porque eu acho que é legal. Tem o conteúdo do nosso podcast, tem o que a gente estuda, o que a gente trabalha, e a pessoa vê por trás, né? Não é só porque tu acha legal que tu vai indicar aquilo.
Tem um trabalho que tu mostra junto com o conteúdo. A questão são os desafios aí, né? A partir do momento que tu escolhe um grande tema pro teu podcast, porque tu tem que escolher um tema, né? Tu não pode simplesmente vir aqui e chegar assim, hoje eu vou falar, e aí começa a falar do nada. Então, quando a gente começa a criar a ideia do podcast, e quando a gente começa a criar o tema, e aí sim, criar os nichos, que nem o Alan falou, isso começa a segmentar de fato. E aí a gente começa a achar algumas dificuldades no meio do caminho. Porque que nem a nossa realidade do Pod Saúde, ele é muito voltado à saúde. Então eu não posso, e isso aí é um cuidado que tem que se ter também, eu tenho que cuidar com as marcas que eu vou me associar. Eu entendo que tem pessoas que estão pensando em formar um podcast, em fazer um podcast, pensando em dinheiro apenas, em ter um conteúdo digital, em aparecer, digamos assim. Mas tem que ter esse cuidado. Quais são as marcas que você vai se associar? Porque é o seu nome, é a sua identidade, é a identidade do podcast que vai estar associada a essa marca. Então, esse cuidado tem que se ter também. E aproveitando essa tua fala, o podcast, ele caiu no gosto dos brasileiros, né? E trazendo alguns dados, hoje os brasileiros, eles consomem 7,5 horas por semana de podcast. Então, é bastante coisa. E eu acredito que o Alan também tem alguns dados aí em questão de crescimento, de consumo mesmo. Eu trouxe alguns dados a nível Brasil, até para o pessoal entender a relevância e o impacto dos podcasts no nosso cenário nacional, né? Trazendo aqui alguns dados. O Brasil, ele é o terceiro país que mais consome podcasts no mundo. Nós já somos famosos pelo consumo de redes sociais, né? Temos mais de 100 milhões de contas ativas nas redes sociais e já somos o terceiro país que mais consome podcast no mundo. Isso é um dado muito importante, porque tem relevância, existe audiência e prova que as pessoas gostam de podcast. 40% dos brasileiros escutaram pelo menos um podcast nos últimos 12 meses. São informações da Exame. A Exame publicou um estudo sobre os podcasts e trouxe esse número. Então, hoje a gente pode dizer que 40% dos brasileiros escuta podcast. Isso é um número muito alto, porque a gente está falando num número aberto. A gente pode... E também tem as pessoas... Quem que é o público-alvo hoje dos podcasts? São pessoas de 20 a 51 anos. Mas a gente, tirando jovens, pessoas talvez um pouquinho mais de idade, a gente pega quase que uma massa entre pessoas de 21 a 51 anos, 55. Então, a relevância dos podcasts, elas são muito fortes. Eu tenho mais alguns dados que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui. E esse dado aqui, ele é muito relevante. No ano de 2024, os podcasts vão alcançar a marca de 4 bilhões em faturamentos com investimentos em publicidade. 4 bilhões. Ele já se torna uma ferramenta, um veículo de marketing extremamente relevante. Então, são 4 bilhões. A fonte é a Cast News. Então, 4 bilhões é muito dinheiro, né, Amanda? Então, para mostrar o quanto as marcas realmente estão apostando no podcast, e ninguém aposta em algo que não tenha retorno. Então, podcast dá retorno para a audiência, dá retorno para as marcas, além de gerar toda essa informação, todo esse conhecimento, o retorno financeiro para as marcas, como a gente vinha falando sobre segmentação, assertividade no público que você está investindo, ele faz muito sentido na hora que você vai desenvolver um plano de mídia. Então, são dados que mostram o impacto dos podcasts no nosso mercado nacional. E os principais motivos de todo esse crescimento é o fácil acesso. Hoje as pessoas assistem e escutam podcast enquanto estão fazendo aí seus afazeres de casa, estudando, até mesmo trabalhando. Então, esse é um fator que contribuiu muito para esse crescimento. E com certeza também a gente pode tocar na parte de diversidade de conteúdos e nichos, porque hoje a gente encontra conteúdos de variados nichos e assuntos. E outro fator é a qualidade das produções. Com certeza. Hoje em dia, a gente vê que cada vez mais os podcasts estão mais elaborados. As pessoas estão preocupadas com a qualidade do vídeo, a qualidade do áudio. E as pessoas que estão assistindo isso também procuram essa qualidade. Então, eu gostaria até de trazer agora uma questão, saber um pouquinho mais quais que são os desafios que vocês enfrentaram nessa produção de iniciar um podcast. Eu imaginava, na minha concepção, um podcast era algo para ser escutado. Porque eu fiz toda a minha formação numa cidade grande, então eu ficava bastante tempo no trânsito. E era ali que eu comecei a consumir o podcast. E era algo assim, eu vou ter um encontro com uma pessoa que vai falar sobre arquitetura. Alguma coisa.
aleatória. Eu ia lá e catava um podcast de arquitetura, botava no carro, ia rolando, eu chegava para conversar e eu tinha assunto. Então eu consumia algo de qualidade, rápido e que me proporcionava informações para eu conseguir desenvolver um conteúdo. Porém, quando a gente foi começar a gravar, a gente percebeu que não é bem assim que a coisa funciona. Não é você pegar um celular, botar na frente e você vai ficar ali 40 minutos falando no celular. A qualidade faz muita diferença. No início a gente pensou até fazer numa casa, né? Nós ia fazer um rodízio nas casas, cada vez ia ser numa casa. Imagina, primário, né? O nosso desconhecimento mesmo. Nós começamos com muita vontade, nós começamos, sabe aquela história? Eu tinha um sonho. Foi mais ou menos isso. Nós tínhamos um sonho num podcast e a gente foi construindo ele no decorrer. Então nós começamos numa sala de reuniões, mas inicialmente nós chegamos até a gravar na sala de uma nossa, para ver como é que era, como é que a gente se posicionava, como é que era o áudio, enfim, como e foi trágico. E foi ali que a gente percebeu que a gente precisava de ajuda. E fomos para uma sala de reuniões, e ali nós tínhamos várias câmeras, só que as câmeras não eram todas iguais, nós tínhamos... Os microfones não eram iguais. Não eram iguais também, então era um microfone de lapela, só que daí nós temos cabelo comprido, uma tinha gola para cima, outra tinha gola para baixo, chegava na hora de a gente ver como ficou, daí um áudio ficou mais alto, o outro ficou mais baixo, e isso interferiu muito na qualidade. Nós vencemos porque... nós apostávamos no nosso conteúdo era bom. É bom, pessoal, é bom, não era, é bom. E mesmo com essas dificuldades, ficou os primeiros episódios, assim, porque tem um conteúdo bacana, né? Então assim, o conteúdo acabou vencendo a qualidade no início. Quando a gente resolveu dar o nosso próximo passo, e a gente veio para Action, justamente foi nessa ideia de investir em qualidade. O conteúdo, então, estava sendo aprimorado, que depende muito mais de nós do que de uma empresa ou algo assim. E aí a gente veio para a questão da qualidade da infraestrutura. E foi uma mudança radical. A partir do momento que tu tem um investimento em áudio adequado, em um cenário que não tenha... A gente aprendeu muito sobre sombra, sobre iluminação, sobre posição no microfone. Então foi um crescimento que eu acho que a gente teve juntos aqui na empresa, porque foi algo que vocês apostaram em nós e nós crescemos juntos. E hoje a gente está aqui falando num podcast da Action Day sobre podcasts. Então, eu acho muito bacana isso, mas é uma dica para quem está começando de fato. Tenham o sonho, mas se preparem para ele. Então, o áudio e o vídeo são muito importantes. A gente percebeu isso depois, de formas inusitadas, quando um vídeo nosso foi pro TikTok e teve viralização. Porque... será que foi o conteúdo só? Ou será que a gente estava bacana, o áudio estava bom, teve uma palavra-chave adequada ali que deu esse gatilho? Então, eu acho que eu creio que seja muito importante a questão do investimento na infraestrutura para você começar o seu podcast. E ele é um desafio, e foi um desafio até para nós aqui da Action, você conseguir estudar, entender qual câmera faz sentido para um podcast, porque a gente está falando em mais de 1 hora de gravação. Então, um celular, ele aquece. Você pensa, eu vou pegar 3 celulares, mas eu tenho 3 iPhones, o iPhone em 40 minutos vai aquecer. Então, com certeza, o primordial de um podcast ou de qualquer geração de conteúdo é o conteúdo. É um conteúdo de valor, com relevância para as pessoas. Mas a infraestrutura, ela vai te diferenciar de outros podcasts. E ela vai facilitar também a experiência do usuário. Principalmente, muitas vezes, quando a gente é leigo e está iniciando, a gente se preocupa muito com a questão visual. Mas o som, ele é primordial no podcast, porque nós vamos estar escutando no carro, a gente vai usar o Spotify, às vezes no YouTube, mas a gente está fazendo outra coisa, eu estou escutando ele, mesmo eu olho alguns pedacinhos ali do podcast, mas eu estou escutando. Então essa infraestrutura, ela é um desafio, e ela foi um desafio para nós também entender assim, o que faz sentido para montar um estúdio. Então, se eu tenho uma dica, pense sobre a infraestrutura, né? Além do seu conteúdo, você pode ter um conteúdo maravilhoso, mas se você não conseguir apresentar ele para as pessoas, você vai ter dificuldade, principalmente no engajamento dessas pessoas com o seu conteúdo. Então, acho que isso vai ser uma grande dificuldade para as pessoas, além do conteúdo, conseguir conectar com uma infraestrutura adequada. E algo que está ligado com tudo isso é a questão de planejamento e roteirização. E vocês são especialistas, têm as suas áreas de atuação. Como foi ligar
essas duas rotinas e planejar um podcast, planejar aí a questão de roteiros também? Quando a gente começou, era mais simples. A gente escolhia o tema e a gente chegava lá e conversava sobre ele, né? Depois que a gente meio que profissionalizou, veio para Action, a gente começou a trabalhar com roteiro, com divisão do que cada um ia falar, com estudar mais a fundo. Ficou uma coisa mais séria e a gente acabou se dedicando mais, porque realmente, como a gente não tinha essa noção de marketing, né, a gente achava que falando era tudo certo e falar bem deu, né, ter conhecimento. Não, mas daí a gente começou e com o roteiro ajudou, né? Porque a gente conseguiu dividir os assuntos, conseguiu preparar melhor, aí cada uma falava, não, porque às vezes a gente podia interferir no assunto da outra, ou repetir, né? Ficar repetitivo, falar de novo a mesma coisa. Então, com o roteiro, ficou profissional e a gente se sentiu mais segura. Depois que a gente veio para cá, a gente teve mais segurança, assim, o estúdio, né? Ficou um negócio mais personalizado para nós. Realmente mudou bastante. Essa experiência de vocês, ela serve também para as pessoas que talvez estejam nos assistindo e pensam, não, um podcast eu vou ali, como a Vivi falou, você ir falando alguma coisa, talvez um episódio, 2 funcione, mas como que você vai falar por um ano? Essa questão da preparação, da roteirização, de você realmente levar isso como essa geração de conteúdo de uma maneira profissional, vai sim mostrar um conteúdo de valor e uma diversidade de temas, que é outro fator muito importante para um podcast dar certo, né, Gypsy? É muito engraçado para mim isso, porque foi muito questão de teste que a gente foi fazendo no decorrer do tempo. Nós começamos sentadas, conversando. Vamos falar sobre beleza. E aí cada uma falava o que achava interessante sobre beleza. E percebemos justamente isso que a Gisele comentou. Eu falava sobre beleza, daqui a pouco a Gisele falava a mesma coisa naquele tópico e nós ficávamos redundantes e nós não trazíamos início, meio e fim, nós não apresentávamos uma dica para quem estava escutando. Então ficava muito... A gente poderia até trazer alguma coisa ali, mas nós acabávamos não sendo tão assertivas. Nós divagávamos bastante. Nós trouxemos um outro modelo logo que mudamos, que ficou meio parecendo... parecia meio jornal nacional, assim, né? Então, uma perguntava, a outra respondia, ficou meio que um jogral. Nós não nos sentimos tão à vontade, porque a gente fugiu um pouco da nossa essência, que é sentar e conversar. E aí, a partir do momento... Então, por isso que eu falo que é muito teste. Você tem que se sentir à vontade conversando e falando e trazendo esse conteúdo. Então, se você se sente à vontade de chegar aqui e ser entrevistada, de fato, rolar uma sabatina, a Amanda vai chegar aqui e vai me perguntar um atrás do outro e eu vou ir respondendo, ok, tá tudo certo. Se esse é o modelo que você quer empregar. Mas eu acho que o importante é você achar a sua essência. A nossa essência é sentar e conversar. Então, com esses roteiros, a gente começou a se programar melhor. Então, a gente não entra uma na área da outra. Não que a gente não possa dar uma opinião ou complementar, mas a gente deixa a pessoa mais à vontade para discorrer sobre aquele assunto de uma forma mais tranquila e que ela saiba que ela não vai ser interrompida, porque antes virava um pouco de chá das 5, assim, sabe? A gente tava ali conversando e daí o Alan tava falando, eu me metia no meio e... Coitado de quem estava escutando, não escutava nada direito. Então, esses são os cuidados que a gente foi aprendendo com o tempo, e o roteiro nos trouxe isso. Então, a Amanda sofreu com a gente no começo, ela queria nos roteirizar de fato e seguir um por um, e ela percebeu que ela ia ficar louca se ela mantivesse essa linha. Porque a gente acaba sendo um pouco mais fluida, e no final, a gente entrega tudo que a gente promete. E isso é uma dica de ouro. Então, assim, se você vai prometer algo no início do seu podcast, você tem que entregar. Você tem que trazer início, você tem que trazer meio e você tem que finalizar esse podcast com o que você prometeu lá no início. Isso vale para todo tipo de conteúdo, né? Não só para um podcast, mas desde uma produção de vídeo, a produção de um story. Se você fez aquela promessa lá no início e no final, você precisa comprovar aquilo, né? E essa questão de roteirização também é muito importante, porque também vale para todo tipo de formato de conteúdo. Hoje em dia, quando a gente vai produzir algo, a gente tem que ter muito em mente como produzir aquilo. Então, o roteiro está ali para auxiliar, e é algo que o empreendedor ele precisa ter essa consciência de estar colocando na sua rotina e cada vez mais utilizar um roteiro como um apoio para toda a produção que for fazer na internet. Porque o roteiro,
além dele organizar a tua geração de conteúdo, ele organiza outros passos que muitas vezes são esquecidos do marketing. Para quem que eu estou falando? Por que eu estou falando? Quem realmente é a minha audiência? Às vezes eu tô lá na Bahia tentando vender erva mate, né? Então, e a gente fala muito isso sobre rede social. Muitas vezes a pessoa confunde. Com certeza eu vou dar minha opinião em algum momento, mas não é o conteúdo não é somente opinião. Né? Eu tenho que estudar. Vocês estudam, né? Vocês trazem uma conversa, mas é uma conversa embasada em temas que vocês se aprofundaram, em fontes que vocês sabem que são realmente garantidoras daquele conteúdo. Então, todo esse roteiro, ele serve também como um planejamento para não desconectar dessa segmentação de público que você tem, porque senão você vai se perder. E a gente vê muito isso em rede social. A pessoa vai lá fazer um stories e a gente atende muitas empresas e normalmente eu sou assim, olha, eu vendo para todo mundo. Eu concordo que você vende para todo mundo, mas a grande parte que compra de você, ela tem uma fatia. É de 20 a 40 anos, é homens, são mulheres. E o podcast é a mesma coisa. Então não caia também, quando você está fazendo um podcast, nessa armadilha de achar que você vai fazer um podcast para todo mundo. Que não existe isso. Quanto mais segmentado, quanto mais o conteúdo, isso serve para empresas, serve para influenciadores digitais e serve principalmente para podcast. Quanto mais segmentado, quanto mais trabalhado esse conteúdo, a sua audiência ela vai se conectar com isso. E aí você vai ter um engajamento maior e, consequentemente, o seu podcast vai crescer. Eu vejo que esse pequeno planejamento, a gente pensa em planejamento, pensa algo mirabolante, algo com 20 páginas, não, às vezes planejamento, pessoal, pode ser uma página, 2 páginas que você organizou para falar e não ficar um conteúdo vago. Então, acho que a gente pode quebrar esse mito do planejamento ser algo mais simples também, né, Amanda? Às vezes as pessoas têm até medo quando a gente fala, tem um roteiro. Não, é simples, são apenas tópicos para ajudar a gente a guiar a conversa, para a gente ter um início, um meio e um fim, e não se perder nesse conteúdo. E eu acredito que vocês viram muito isso. Fica um assunto mais direcionado, né? E eu acho que fideliza melhor o público. Porque daí tu sabe quem que tu vai atingir, aquela pessoa tem o retorno que ela espera. Então fideliza, né? A audiência, eu acho. E o tema, o título do podcast também não deixa de ser uma promessa, né? Por exemplo, hoje nós iniciamos esse podcast prometendo que nós falaríamos sobre dicas, sobre podcasts, e se a gente não tivesse um roteiro, a gente, quando vê, a gente está se apegando a tráfego, que é um tema importante, com certeza, mas não é o tema deste episódio. Então, essa roteirização, além de organizar o teu conteúdo, ela deixa coerente o episódio para a audiência. Então, eu vejo que se você está pensando, empreendedor, ter um podcast, participar de um podcast, pensar nessa roteirização, principalmente com toda essa experiência que vocês nos contaram desde o início, foi muito legal essa questão da essência, essa roteirização ela vai organizar e vai também te acalmar porque a gente sabe que tem um nervosismo, sempre tem um friozinho na barriga, ela vai te deixar mais calmo para você gerir, fazer a gestão desse podcast no dia a dia também, né? E a questão o que me deixava ansiosa com o roteiro era a questão de me engessar. Quer me deixar fora do meu prumo é tu me limitar e tu me engessar. A partir do momento que eu comecei a entender que o roteiro, ele não engessa, ele simplesmente reduz a minha energia que eu tenho que empregar, porque está organizado, eu não tenho que ficar pensando muito fora dessa caixa, já está mais ou menos ali o que eu preciso, e aí é só empregar a minha individualidade para entregar esse conteúdo. E eu creio que a partir do momento que nós trouxemos o roteiro para dentro da nossa realidade do podcast, ficou muito mais evidente as nossas diferenças, como cada uma de nós consegue entregar o conteúdo, porque tá ali aquele grande tópico que nós temos que falar, e cada uma com o seu jeitinho consegue entregar aquilo de uma forma adequada e entregando o que a gente está prometendo. Então, eu creio que realmente investir em roteirização é economia de tempo e de dinheiro. E algo que está tudo muito ligado com tudo que já foi comentado aqui é a criação de audiência. E é um desafio que muitas empresas enfrentam nela. Criação de audiência e outra coisa que muitas pessoas chegam até nós, eu tô pensando em fazer um podcast para minha empresa. Quanto tempo para um podcast dar certo? Quanto que eu vou ter uma audiência? Essa é uma dúvida muito comum. E aí eu fui buscar dados até para compartilhar com a nossa audiência aqui, lá da Associação Brasileira de Podcasts. E eles têm estimativas de tempo para um podcast dar certo. A estimativa mínima é de 6 meses a 1 ano. E a estimativa normal é de 1 a 2 anos. Essa é seguindo diversos podcasts que deram certo, trazendo uma clareza de quanto tempo você vai ter que estar gerando conteúdo, vai ter que estar se dedicando. Então,
existe uma resiliência muito forte em você iniciar falando para poucas pessoas, em fazer um stories e ter poucas visualizações, abrir uma caixa de perguntas, talvez ninguém perguntar nada, mas faz parte do processo. Então, se você pensa em fazer um podcast e 2 meses o seu podcast vai estar bombando, você vai estar recebendo ads lá do YouTube, não é bem assim. Na prática, o podcast é muito trabalhoso, muito legal, eu gosto muito, eu acho muito divertido participar, porque a gente aprende muito, né? A gente está aqui aprendendo com vocês, trocando essa informação é muito relevante, eu acredito que isso é muito bacana, mas a jornada, ela é uma jornada extremamente desafiadora. Então, se você pensa numa construção de audiência, algo que você tem que ter em mente é consistência, é longo prazo. Os podcasts que hoje estão bombando, vamos dizer assim, são podcasts que estão anos no ar. Mas depois que você conseguir passar por esse período, com certeza o seu podcast vai dar certo. Mas até chegar lá tem muito teste, muito aprendizado, e eu acho que a presença de vocês aqui engrandece muito isso, porque vocês passaram por todos esses desafios, né? Nós passamos junto com vocês, mas vocês foram pioneiras, né? Numa ideia de podcast, num podcast profissional, e lógico que ele não vai iniciar perfeito, mas ter essa resiliência de você passar cada fase desse podcast e evoluindo ele, vai fazer toda a diferença para você ter um podcast de sucesso. Então, eu vejo que a construção de audiência, ela passa por determinados fatores, mas um que não tem como você fugir é a consistência de tempo. Eu acho que é a persistência nela. É tu focar naquilo que tu quer. A gente queria essa entrega de conteúdo, queria levar essa informação sobre saúde para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Quando a gente começou, a gente não pensava numa coisa muito grande, a gente não pensava em ganhar dinheiro com podcast, a gente nunca pensou nisso. A gente queria realmente, era um grupo de profissionais de saúde para levar informação de qualidade e motivação para as pessoas a melhorar a sua saúde de uma maneira geral. Então, e a persistência nisso. Então, até os assuntos que a gente começava a escolher, ainda hoje, a gente sempre tenta não fugir dessa nossa essência, como foi falado. Porque uma coisa é a técnica do podcast, é como tu se posiciona, o marketing todo em volta, mas eu acho que o que tu não pode perder é a alma, né? A nossa alma, essa coisa descontraída, tentar mostrar que às vezes tu vai errar, às vezes tu tá focada em alguma coisa e tu volta, daqui a pouco não, mas tudo bem. E uma coisa que a gente sempre batia desde o início na palavra equilíbrio. Eu acho que se existe uma palavra para definir o nosso podcast é equilíbrio, porque a gente sempre levava esse lado humanizado. Olha, tá, a gente sabe que beber não é legal, mas a gente sabe que todo mundo vai beber e que a gente vai beber. Então a gente sempre tentava levar isso para o lado do equilíbrio na alimentação, na atividade física, nos cuidados com a beleza, não extrapolar. Então, eu acho que foi a persistência e essa alma que a gente levava sem cobrança, sem ditar regras. Olha, você tem que fazer isso, vocês têm que comer salada. Não, começa com alguma coisa que você gosta. Então, acho que foi esse o nosso ganho, foi colocar a nossa alma e colocar as dificuldades que a gente tem como pessoa, porque é muito fácil falar só como profissional, mas a gente colocou a nossa alma no nosso podcast. Perfeito. Essa é uma curiosidade que acontece muito aqui conosco enquanto assessoria. Com influenciadores, com principalmente pessoas que querem lançar infoprodutos, né? Eles acreditam que vão chegar numa assessoria e a assessoria vai moldar eles. E é o contrário. A gente sempre vai falar sobre essência, sobre você ter uma identidade, porque não se cria uma identidade. Em algum momento, quando você faz algo que não está dentro de você, vai aparecer aquilo. Vai aparecer que aquilo ali não faz sentido, ou você não vai estar confortável. E muitas vezes, quando as pessoas chegam até nós, a gente fala assim, a gente vai trazer um pouco de técnica, mas não é mudar você. A técnica é assim, será que a gente não pode inserir um roteiro? Será que a gente não pode fazer alguns detalhes, ajustes técnicos para melhorar essa geração de conteúdo? Mas isso é muito importante. O propósito e a essência, ela vai partir de vocês. E para dar certo tem que ser assim. Se você pegar grandes podcasts, pessoas que realmente conseguiram lançar grandes infoprodutos, eles têm uma essência. Às vezes uma essência que não se conecta com muitas pessoas, mas com uma parte do mercado, aquele mercado que faz sentido para eles, se conecta. Então essa essência, nenhuma assessoria vai mudar.
a gente vai manter essa essência. Eu achei muito importante você falar sobre isso, porque é uma dúvida quando a gente fala, quando as pessoas chegam até nós, falando assim, mas aí vocês vão me mudar, vocês vão falar coisas que vão fazer eu falar coisas que eu não acredito. Não, a gente vai só tentar fazer pequenos alinhamentos, ajustes finos, dentro é quase que uma lapidação de um diamante, assim, o conteúdo, mas não mudando uma jornada, assim, fazendo pequenas modificações. Então, essa questão da essência, acho que é uma dica para as pessoas muito importante. Você pode ter muita técnica, você pode ter o melhor estúdio, mas se você não tiver uma essência, algo que você realmente acredita, um propósito maior, eu acho que quando você tiver as primeiras dificuldades, você vai balançar. Eu vejo por vocês têm um propósito além do podcast, né? Então ele é um projeto, ele tem uma essência, ele tem um propósito. Isso nas horas difíceis, e no início tem mais horas difíceis que fáceis, vai fazer toda a diferença. Não sei se vocês concordam comigo. Eu queria trazer esse relato do início. Eu acho que a gente ainda está no início. Se nós formos ver, nós vamos recém fechar um ano do nosso projeto, que a gente sentou e realmente tentou colocar ele em prática. E o começo, ele é difícil, gente. Ele é muito difícil. É difícil você manter a constância. É difícil você ter ideia. É difícil você criar o conteúdo porque você tá inseguro. Porque você tem 5, 6 assistindo. Você tem lá 100, 200 seguidores. E aí a dúvida vem. Será que eu tô fazendo certo? Por que eu tô perdendo meu tempo com isso? Por que eu tô me expondo dessa forma se eu não estou tendo retorno? Então, esse começo, você se agarrar à sua essência, você se agarrar ao seu propósito e você saber que não é imediato, que é a longo prazo, a médio e longo prazo. Então, aí o Alan trouxe dados de 1 ano, 2 anos em média. A gente já recém está no nosso primeiro ano e ainda é difícil, pessoal. Não creiam que é tudo mil maravilhas. Não. E o que eu posso trazer, assim, no nosso trajeto até aqui, da nossa caminhada, é justamente isso, é procurar se manter fiel à sua essência, se manter fiel ao seu propósito e se agarrar nesse momento difícil, porque eles são muito difíceis no começo, mas se você persistir, eu tenho certeza que as coisas mudam, assim, a chave vira. E outra coisa, o podcast não é uma pessoa nem duas, né? Então, às vezes, 3, 4, 5 pessoas. Então, tu tem que acomodar. E é uma escola de tu, às vezes, pisar no freio, às vezes tu acelerar, às vezes dá algumas desavenças, porque são 5 ideias, são 4 ideias, são quatro cabeças pensantes, e às vezes é totalmente diferente, às vezes tu fica até chocado, às vezes é uma coisa que me choca. Como que as pessoas pensam tão diferente do que eu estou pensando? Será que eu estou errada? Então, é um aprendizado, é uma socialização, tu tem que, muitas vezes a gente dá aquele atrito, olha, volta para trás, me desculpa, vamos tentar conciliar as ideias. É uma escola. O aprendizado é maior que a entrega, né? A gente tem um aprendizado muito grande, porque, como a Gibson falou, agora eu entendo de luz, agora eu entendo diversas coisas, porque o contexto todo, ele é extremamente complexo, né? Muito bom, é muito legal gerir um podcast. Eu vejo que vocês também têm o prazer de fazer. Tem que fazer algo que seja prazeroso. É muito difícil você fazer eu preciso fazer isso, a minha empresa precisa ter um podcast. Mas quando aquilo faz sentido e fica mais leve, é mais fácil a gente conseguir ter consistência, colocar na rotina. Eu trouxe aqui 8 pontos dentro de uma pesquisa que eu estava fazendo. Eu uni diversas fontes, tá? Porque eu estava utilizando lá o ChatGPT-4, que ele trouxe os 8 pontos principais para um podcast dar certo. Então é uma ótima dica aí para você que está pensando em desenvolver um podcast e errar menos, né? Eu acredito que as pessoas que assistirem esse podcast, elas vão ter muitos insights assim para iniciar, para pensar um pouquinho mais sobre planejamento, para conseguir talvez ter uma velocidade maior na assertividade, né? Então, vou compartilhar com vocês os 8 pontos para um podcast dar certo. O primeiro dele é a qualidade do conteúdo. Foi o que a gente falou, né? Não existe um podcast sem conteúdo. É primordial a gente ter qualidade no conteúdo. Segundo, consistência. Então, não adianta você gerar um conteúdo 1 mês e achar que o seu podcast vai estourar, que você vai ter muita audiência. Engajamento com a audiência. E esse engajamento, às vezes, parece, mas eu não tenho controle sobre o engajamento. Tem sim. Que conteúdo você está gerando? Como que está a segmentação desse conteúdo conectado com a sua audiência, porque o engajamento ele vem da conexão. Eu não vou me conectar, não vou clicar num vídeo que não faça sentido para mim. O próprio o feed, a timeline,
ela segmenta, porque a gente sempre fala assim, o conteúdo segmenta. Você clica num vídeo que você não tem interesse? Então, o conteúdo realmente ele segmenta as pessoas. Então, esse engajamento ele vai vir da conexão do teu conteúdo com o teu público-alvo. Marketing. Então, marketing digital, a gente precisa trabalhar com isso, porque a gente está falando num podcast digital, não tem como a gente fugir do marketing digital, das estratégias. Antes de iniciar o podcast, a gente fez uns stories, né? Depois a gente vai fazer uma live. São estratégias de engajamento, são estratégias que a gente vai estar fazendo para desenvolver, engajar mais audiência. O Pod Saúde já investe em tráfego pago, é importante também, né? Você precisa impactar mais pessoas dentro de um funil, dentro de um projeto, então o marketing digital é muito importante. Outro ponto que a gente falou aqui, qualidade técnica. Então, a gente precisa ter uma qualidade técnica, principalmente para diferenciação, né? São diversos podcasts, mas talvez, se você não consegue entregar um áudio adequado, um vídeo adequado, o teu podcast ele vai perdendo um pouquinho de espaço, né? Estratégias de monetização, acho que é uma dor bem grande também, né? Como monetizar, porque no início a gente sabe, tem podcast que fatura em milhões com ads, com diversas plataformas aí, né, remunerando por visualização. Mas isso é depois, e no início, como monetizar, né? Então eu quero falar depois um pouquinho sobre estratégias de monetização. Se adaptar à evolução da tua audiência, dos temas relevantes e, por final, ter uma identidade visual, ter um brand da sua marca, você conseguir realmente apresentar o seu podcast com uma diferenciação. Então esse é o fator principal, não, eu estou falando que ele é o 8. Mas se você unir todos os 8 pontos, você vai ter mais chance de dar certo. Tudo é o conteúdo, com certeza, né? A gente sabe que o conteúdo é rei, é o primordial. Mas quando eu consigo unir o conteúdo, a técnica, a toda uma estratégia, a chance de dar certo, ou a velocidade para dar certo esse podcast, com certeza vai ser muito maior. E ali você mencionou sobre a parte de monetização. E até fazendo algumas pesquisas, eu acabei lendo que a monetização tem várias formas, né? E a mais comum é a questão de patrocínio. Que às vezes é a que a gente acaba se agarrando lá no início, né? Conseguir patrocínio para deixar o podcast também, conseguir encontrar mais pessoas, chegar em um público maior. Mas existem outras formas, né? Então eu queria, Alan, que você comentasse quais que são essas outras formas de monetizar um podcast. Perfeito. Quando a gente fala foi uma discussão nossa, né? Não falar em patrocínio, não falar nisso, porque às vezes parece, tô patrocinando para ajudar aquele podcast. E não, o podcast ele tem que se valorizar, né? Hoje a gente vê os podcasts com planos de mídia. Porque, para você empreendedor, o que você está comprando quando você investe num podcast? Você está comprando uma audiência extremamente segmentada, extremamente engajada e que vai trazer muita credibilidade para a sua marca. 60% das pessoas que consomem podcast consomem marcas que são divulgadas nesse podcast. Isso vem da marca ou vem da autoridade dos podcasters, daquele podcast? Então, você não está fazendo patrocínio, você está investindo em mídia. Quando você investe em tráfego pago, você está investindo numa estratégia de tráfego, você quer impactar pessoas, você vai fazer uma segmentação. Quando você está investindo num podcast, você tem uma estratégia de tráfego. Vai pegar toda uma audiência, por exemplo, uma grande audiência do Pod Saúde, extremamente segmentada, e está apresentando a sua marca. Mas qual que é o diferencial? É o diferencial que você vai ter pessoas promovendo a sua marca. Diferente lá de um anúncio de tráfego que você faz, olha, aqui está a minha empresa. Você vai ter pessoas falando para uma audiência extremamente engajada sobre a sua marca. Então, essa proximidade, ela vai gerar vendas. Por isso que hoje 60% é um dado, deixa eu pegar esse dado aqui, da Exame, das pessoas que assistem ou ouvem algum tipo de podcasts, elas confiam nas marcas e acabam comprando. Com certeza, falando sobre outras estratégias de remuneração, monetização, a principal delas é o Ads, né? A gente vai querer aí estar recebendo Ads do YouTube, Ads do Facebook, do Instagram, mas isso vem com o tempo. Eu acredito que a principal mesmo, existem diversas estratégias, hoje existem podcasts que cobram a participação. A gente já viu isso, não estou aqui para criticar, dizendo que isso é certo ou errado, mas existe isso. Podcasts que, para o convidado aparecer lá, ele vai estar pagando, porque realmente ele vai estar ali aparecendo para uma audiência engajada. Mas eu vejo que hoje, se é um podcast inicial, está desenvolvendo, a principal ferramenta hoje de monetização é criar um plano de mídia.
E depois, quanto maior essa audiência, maior a valorização desse plano de mídia, né? A gente vai ter aí, a gente sempre fala que as mídias, elas são... O valor de uma mídia, ela é mensurada por CPM, que é o custo por mil. Quantas mil pessoas são alcançadas? Então, dentro de um podcast inicial, realmente a principal maneira de monetizar é você ter um bom plano de mídia e oferecer para as empresas certas, como a Gypsy falou, empresas que façam sentido dentro do propósito do podcast e tenham uma conexão com o teu público-alvo. Acho que aí vai fazer muito mais sentido e vai ficar mais leve esse plano de mídia dentro do dia a dia ali do podcast. É uma preocupação que nós temos. É difícil pra gente, profissionais da saúde, que estamos falando sobre informação e sobre saúde, tentar vender algo. Então tem que ser algo orgânico, que a gente está conversando, que faça sentido e que a gente possa entregar. E tu estava falando ali de marcas e tudo mais. Tem um podcast que eu escuto que eu quero comprar uma camiseta toda vez que ele começa a falar. Eu quero ir lá e quero comprar uma camiseta da marca que ele está falando. Então eu acho que isso faz muito sentido. A gente falou muito sobre patrocínio, sobre plano de mídia. E eu acho que justamente é uma parceria, né? Uma parceria que deve ser feita entre essas empresas, essas... grandes marcas, enfim, tomara que cheguemos no ponto de grandes marcas dessa associação com os podcasts. Perfeito, pessoal. A partir disso, para finalizar o nosso podcast de hoje, eu gostaria que você trouxesse uma mensagem final para quem está acompanhando o nosso episódio. Olha, eu acho que todo investimento inicial, às vezes, é complicado, mas se a pessoa tem um sonho, tem essa meta de entrar nessa do podcast, é um caminho bacana, é um caminho de aprendizagem e vale a pena investir. Tem que ter persistência, mas é um caminho muito gratificante lá no final. Eu acho que se você tem o sonho, você tem que ter um planejamento para alcançá-lo. E eu acho que aí é o ponto crucial. Aqui a gente trouxe algumas dicas, a gente trouxe algumas estratégias, e eu acho que é o ponto de partida para isso. Então, planeje com calma, com estratégia, para que você não perca energia nesse processo e nem desista. O começo é difícil, mas ele é gratificante. Alain? Primeiramente, eu gostaria de agradecer vocês que compartilharam tantas experiências tão importantes, né? A gente vê muito na internet aquele empreendedorismo de palco. Pessoas sendo especialistas em tudo, sem realmente ter um resultado naquela área. E vocês foram pessoas que viveram isso, né? Profissionais que têm uma agenda muito corrida, a gente acompanha a agenda de vocês, e vocês têm que conciliar estudo, podcast, agenda profissional, família, né? Todos os outros pilares que nós temos na nossa vida e unir isso gerando valor para as pessoas. Então, finalizando, eu concordo plenamente com a Gypsy, né? Você precisa ter um planejamento, esse podcast aqui vai trazer muita clareza para aquelas pessoas que estão pensando em ter um podcast, mas além disso, ter um propósito, ter uma essência e pensar em gerar valor. Tudo que vai acontecer depois vai ser consequência. Você vai ter uma audiência consequência do valor que você gera para as pessoas. Então, eu acredito que foi um podcast muito bacana, né? Agradecendo vocês aí por tantas experiências compartilhadas, deixa o tema muito mais relevante, assim, sabe? Ver a experiência de vocês, ver essas dificuldades iniciais, conseguir compartilhar isso com as pessoas, vai ajudar muitas pessoas, talvez que estão iniciando o podcast, quase pensando em desistir dele, e vai pensar, pô, mas elas também passaram por essas dificuldades, pô, foi difícil para mim também. Então, eu acredito que a soma de todo o nosso conteúdo vai trazer muita clareza e vai ajudar as pessoas aí a estar desenvolvendo podcast, porque eu tenho certeza que quanto mais podcast a gente tiver, mais geração de conteúdo, mais geração de valor a gente vai ter para as pessoas. Então, muito obrigado, pessoal. Agradeço aqui também a participação de vocês, agradeço a quem está nos acompanhando. Empreendedor, lembre-se, a produção de um podcast é um processo contínuo de aprendizado e aperfeiçoamento. A gente finaliza o episódio de hoje por aqui e até o próximo.